nós temos a sorte dele ser brasileiro, que é o Guimarães Rosa, o poeta João Guimarães Rosa. E ele fala o seguinte: sempre que uma criança nasce, o mundo se renova. Olha que É bonito, né? muito bonito, profundo, né? E é real. É Muito uma real. nova oportunidade daquele indivíduo fazer algo por ele e pelo todo, né? E naquele momento é o momento de maior consagração, né? Porque é o pontapé inicial, não teve tempo ainda de errar. É o símbolo máximo de pureza e esperança, né? Ali podemos dar uma continuidade, né? O mundo vai dar continuidade a partir dali. É muito bacana. E realmente a gente observa hoje que as crianças também estão, falando em capacidades, né? As crianças estão mais sensitivas do que antes, né? Muitas das crianças que nascem hoje já são almas antigas que estão aí há muito tempo na busca, né? Então elas refletem toda essa experiência de vidas e vidas passadas acumuladas, né? Eu diria que, na Realmente. verdade, todos aqueles que estão numa busca iniciática, por qualquer vertente que seja, eles são essas almas que estão aí há muito, muito tempo nesse caminho. Realmente é nítido isso, quando a gente conversa hoje em dia com uma criança, um raciocínio, tudo, a percepção é diferente. Você mencionou Hermes, né? Hermes Trismegisto. E sabemos que existe uma grande influência dessa, digamos que é uma egrégora, né, ao longo da humanidade nos processos ritualísticos, né? Então, quem foi essa figura? O que é essa figura? O que é essa energia? E qual é a sua importância dentro do assunto magia? Hermes Trismegisto, o nome Hermes vem de uma experiência grega, e eles estavam falando sobre Thoth, o deus Ibis. Thoth, Ibis é uma ave, e Thoth é o deus egípcio do conhecimento. É tido que ele ensina à humanidade a arte da escrita, a arte do cálculo, a geometria, a arquitetura e também a medicina. Então, Hermes ele vai ter alguns discípulos, os que mais se destacam, um é o primeiro faraó do Egito, o segundo é o primeiro vizir, que seria o primeiro mago, e o terceiro é o primeiro médico. Então é tido que os gregos falavam que Asclépio, o deus da medicina, seria um dos discípulos de Hermes. Porque os gregos eles pegam a referência egípcia como a ideia que vai embasar a cultura deles. Sócrates vai ao Egito, Platão vai ao Egito, Tales, Pitágoras, todos os filósofos buscam uma formação egípcia. Então, eles trazem para a Grécia um pouco dessa informação. No Egito, então, Hermes é o fundamento do próprio Egito. Ele vai ensinar a obra solar. E a obra solar é justamente fazer a escada de Jacó, a escada do paraíso. Ou seja, a construção virtuosa da alma que vai permitir religar ao espírito divino. Lembrando, então, que espírito é a coisa eterna, infinita, que está no passado, no presente e no futuro, sempre da mesma forma, sem mutação. É uma potência. A alma, ela já é circunstancial. Ela aumenta ou diminui de acordo com a prática diária. Por exemplo, uma pessoa animada, ela está cheia de força. Uma pessoa desanimada, ela está em depressão. Então, o ânimo está sempre mudando. E qual que é o caminho que Platão, na sua filosofia, deixa? Platão, que foi lá no Egito, estudou as coisas de Hermes, ele falou o seguinte: para se ter esse estado anímico perfeito, o único caminho é a busca pelas virtudes. E essa é a tradição hermética. Então, a tradição hermética ela vai aparecer na maçonaria, na Rosa Cruz,
na Golden Dawn, no martinismo, todas as ordens esotéricas do século XIX, século XX e século XXI estão aí até hoje, né? Atuando de uma forma louvável, eu diria, porque elas são guardiãs de uma tradição. Não significa que uma pessoa que vai entrar na maçonaria, ela vai receber esse conhecimento. Não, não vai. Ali ela pode procurar o conhecimento. Então, as portas para a busca estão abertas. Ela não recebe passivamente. Ela tem que ser um elemento ativo de busca. O mesmo vai acontecer na Rosa Cruz, o mesmo vai acontecer na Golden Dawn, no movimento gnóstico, no martinismo, em todas as expressões autênticas da corrente hermética nos dias de hoje. Agora, tem coisas equivocadas que usam o nome hermetismo e ocultismo, que são engodos, são mentiras, são equívocos, que é basicamente o satanismo, o luciferianismo e a demonolatria atual. Todas elas estão aí se apropriando de forma ilegítima dessa tradição hermética. Elas não concorrem à ideia hermética. Basicamente, os conceitos que Hermes coloca, eles não observam e fazem coisas contrárias. Então, eles não estão buscando o desenvolvimento da tradição hermética ou da cabala. Então, nós falamos que isso é uma apropriação, uma coisa comum nos dias de hoje, mas, na verdade, é apenas uma desonestidade intelectual. Hermes Trismegisto, então, ele é visto de uma forma múltipla em várias culturas. Pela Cabala, é Enoque. E Enoque, ele vai ser um dos poucos personagens bíblicos que não morre, que vai ter uma ascendência direta aos céus. O outro vai ser Elias, que vai ter que também é um grande mago, ele também ascende aos céus. E um outro personagem bíblico que vai ter a ascensão divina, mas não está na Bíblia, estão nas tradições que circulam a Bíblia. É a Virgem Maria, que quando ela está em Éfeso, ela, após a crucificação de Jesus o Cristo, ela vai para a Turquia, na época era considerada uma cidade grega, tá? Éfeso, juntamente com São João, João de Patmos, que é o discípulo amado de Jesus. O João e Jesus, eles têm uma história lindíssima. Jesus, quando foi batizado, João estava no local. Então, ele acompanha a pregação de Jesus do começo ao fim. De todos os apóstolos, ele é o único que está nos passos da paixão de Cristo, no dia da crucificação. Ele é o único que vê Jesus sendo crucificado. E por isso, Jesus pede para João cuidar de Maria. E os dois são dados uma bênção. Maria não morre e João não morre. Uma coisa muito interessante. Maria, ela vai ascender aos céus e João vai ter uma longevidade muito grande e, segundo as tradições orais, ele era imune à morte matada, porque os romanos tentaram queimar ele, partir ele ao meio, decapitar, afogar, queimar em óleo, ele simplesmente não morria. E sequer sofria, ao ponto que ele é chamado de João de Patmos, porque ele é exilado numa ilha para as pessoas não terem contato com ele. Segundo a tradição, é por isso que o evangelho dele é o último a ser escrito. Ele vai escrever o evangelho mais de 100 anos depois da crucificação. Isso tudo não é tradição histórica, não está escrito. É tradição oral. São formas que as pessoas que tiveram ligação com esses eventos foram transmitindo. Porém, existem alguns trabalhos históricos e alguns trabalhos arqueológicos que vão tentar ali fazer uma exegese sobre essas coisas. Então, uma coisa que a gente tem que ter a honestidade intelectual de falar é que
A tradição da magia não é a tradição científica. Tem como provar cientificamente a magia? Não. Algumas coisas pode ter, mas a maioria não, porque são paradigmas diferentes. Basicamente, o paradigma científico, ele fala, se eu te dou um método e você reproduzir ele, você vai chegar ao mesmo resultado que eu. E isso pode ser compartilhado por todos aqueles que fizerem esse mesmo procedimento. A magia não parte desse princípio. A magia fala, olha, eu te dou um método, os resultados vão ser diferentes para cada pessoa, porque o passado de cada um vai interferir no resultado. A carga do Dharma, do karma, se a pessoa tem ou não energia para fazer aquele método, vai interferir diretamente no resultado, diferente das condições científicas. Então, basicamente, se eu te passo uma prática espiritual, eu e você fizemos ela, cada um vai ter uma sensação diferente. E, basicamente, quanto mais treinamento uma pessoa tiver ali, mais resultados ela vai ter. Aí, o que difere, então, a prática da alta magia para as práticas daquilo que a gente chama baixa magia, que são esses conjuntos de feitiçarias, de pactos e coisas assim, é que o mago ele usa da disciplina e da busca pela excelência ao mesmo tempo amparado pela magia. O mago ele vai usar todos os recursos da arte possível, da ciência, da filosofia, da religião, para se nutrir das virtudes necessárias à busca da excelência. Ou seja, se um mago ele quer se curar, ele vai buscar o melhor médico, o melhor tratamento, vai fazer o que a ciência pede e, ao mesmo tempo, vai fazer todos os rituais de magia possíveis para que, nessas duas dimensões, ele tenha um melhor resultado. Se a pessoa não tem excelência, o resultado fica comprometido. Então, por exemplo, eu como mago, às vezes vou atender atletas. Muito comum ter atletas para atender. Alguns são jogadores de futebol. A pessoa me pergunta, mago, se eu fizer um trabalho com você de alta magia, eu vou ter um resultado positivo no jogo de futebol? O resultado é de acordo com o tanto que você vai treinar. Continua sendo ali. A magia vai te dar um a mais. Ela vai te dar o diferencial. Ela vai te dar a força, a certeza, o pensamento afiado e determinado para você não vacilar. Ela vai afastar também os acidentes, os acasos. Mas se você não for o melhor no treino, outros serão o melhor no treino. E dependendo do que você faz, é o que vai depender do resultado. Ela vai te blindar dos acasos. Ela vai potencializar seu resultado. Mas na alquimia, é claro, se diz, se você quer um tanto de ouro, você tem que oferecer pelo menos 10% desse ouro, para que haja a multiplicação. Já a criação do zero pressupõe muita energia. Então, se você quer, por exemplo, ser rico sem ter nem 10% do ouro, você será, se você tiver uma energia espiritual fabulosa, enorme, porque matéria é energia. A matéria é muita energia em pouco espaço, né? Isso segundo já a fórmula da física de Einstein. Então, para tudo materializar é necessário muita energia. E a fabricação de energia é algo exclusivo na alta magia, que não vai existir nas outras tradições espirituais. Isso é um conhecimento velado dos magos, que a gente chama o grande arcano. E falando tudo isso, eu observo que até na caminhada histórica, nessa linha do tempo que foi traçada, nós temos a relação, que eu acho que uma figura bem enigmática e interessante na história da humanidade, que é a figura de Moisés, e suas influências, né, egípcias, óbvias e claras, né,
a questão da Cabala, ou Cabalá, né, para os judeus, e depois a continuidade disso na chegada de Jesus e uma quebra de alguns paradigmas e algumas questões que ficam mais direcionadas. Tem um livro bem antigo que eu li faz muitos anos, e sempre eu lembro da trajetória dele, que é um livro do Franz Bardon. Acho que é uma referência também para muitos magos. E lá, dentro dos processos, que não é um livro fácil, não é um livro que a pessoa lê, ela precisa querer aplicar aqueles exercícios, né? Dentro de muitos exercícios, você observa similaridades de situações que você observa, por exemplo, nas passagens que Jesus e os apóstolos tinham algumas capacidades, incluindo cura, e anteriormente o que Moisés realizava e os magos egípcios realizavam, aquela queda de braço que ficava até no cinema como algo opositor, e o outro lado como um lado vilão e o outro lado como mocinho, e tinha aquela coisa toda de demonizar também o Egito, né? Observávamos que Moisés tinha capacidades tais quais os magos que estavam ali, só que ele dava o crédito a uma figura que ele chamava de meu Deus, né? Uhum. Já Jesus, ele não tinha essa conversa, esse diálogo, né, que nem Moisés tinha, mas ele fazia procedimentos que são muito similares aos ensinamentos herméticos que estão nessa obra do Franz Bardon, e que não são fáceis, diga-se passagem, da pessoa poder trabalhar, né? Então, essa relação que nós temos, essa linha do tempo com essas coincidências, né, que não existem, e que também ligam a alta magia, aos processos ritualísticos e tudo mais, né? Olha, essas possibilidades que se abram com Moisés significa justamente o nível de iniciação que ele tinha. Os magos do faraó ali tinham uma certa iniciação e o Moisés tinha ela em níveis muito mais elevados. Conseguia controlar a água, fazer transubstanciações, ele tinha um contato direto com a divindade. E é Moisés que vai compreender o arcano divino do nome divino. Porque é interessante que antes de Moisés era atribuído o nome da divindade como El Shaddai. E após Moisés passa a ser o tetragrama, Yod-Re, Vav-Re. Então, há uma mudança na mesma forma que é percebido a divindade. Quando Moisés atribui a força espiritual como a raiz das transformações que ele promovia, isso vai embasar, séculos e séculos depois, o escrito de um judeu. Na verdade, foi feito no ano 1400, então quase 3.000 anos depois de Moisés, chamado Abramelin, e ele tem um livro chamado A Magia Sagrada de Abramelin. Esse livro é muito interessante, porque ele fala o seguinte, o poder do mago vem da sua conexão com seu santo anjo guardião. E o seu santo anjo guardião é a expressão divina em você. Algumas tradições da magia vão chamar essa expressão divina de o Cristo íntimo, que é a expressão do Espírito Universal Crístico para cada pessoa. Então, quando se diz o processo de religião como religar, é ligar a alma a essa força crística novamente. E o Moisés expressa isso, quando ele atribui os milagres ao Pai. O pai dele ali é o santo anjo guardião dele, que numa linguagem da alta magia e da cabala é o Elohim interior que ele carrega. Elohim pode ser entendido como um nome singular, divino, ou como uma categoria plural dos espíritos elevados que compõem a corte celestial que o grande Deus escuta. Essa corte celestial vai aparecer lá no Evangelho de São João e no Apocalipse depois. Então observa que o Deus bíblico,
ele governa por assembleia. Ele é o presidente de uma assembleia de espíritos divinos. Muito interessante, né? E cada espírito tem ali as suas atribuições, as suas responsabilidades. E quem são esses espíritos? As forças estelares. Então, em cada cultura vai dar um nome diferente, mas basicamente um representando o Sol, outro a Lua, outro Marte, outro Saturno, outro Júpiter, Mercúrio, Vênus e todas as constelações. Então, o fato, por exemplo, de Jesus ter 12 discípulos, esse número 12 está representando as 12 constelações. O fato de Jesus ter nascido no solstício, ele está representando o Sol. Então, o que é Jesus e os apóstolos? O Sol caminhando pelo zodíaco, fazendo o ano acontecer, permitindo a temporalidade se expressar. E isso vai ser a obra solar hermética. Quando a gente fala a diferença de Kabbalah e de Cabala, apenas a diferença grande é a tradição que está sendo remetida. Kabbalah, com K, é a tradição rabínica judaica. Cabala, com C, é a tradição dos magos do cristianismo esotérico. A tradição dos magos do cristianismo esotérico se baseou nos livros, na leitura e na tradição da Kabbalah rabínica. Porém, eles colocam acréscimos, que vão ser os evangelhos, o corpus hermético, enfim, todo esse... Tarô, né? O tarô, a filosofia platônica, a teologia cristã, ele se desenvolve para outros saberes, mas tem como essência coisas muito parecidas. A árvore da vida, o estudo das sefirós, o estudo dos anjos. Porém, quando vai falar mais a Kabbalah rabínica, vai ter uma série de culturas comunitárias, quer dizer, cada comunidade vai ter ali uma série de pequenas tradições que vão ser os tickuns, os rituais de reparação da alma. Isso vai ser muito pontual. Vai ter na comunidade do Marrocos é uma coisa, da Polônia é outra, de Jerusalém é outra, de Barcelona é outra, mas hoje meio que os estudantes podem ir nesses locais todos e reunir essas tradições, essas culturas locais. Já a cabala esotérica do cristianismo, ela por muito tempo ela foi mais acadêmica, mas é um acadêmico não como universidade de hoje, mas um acadêmico pensado numa Itália renascentista de 1400, de 1500, onde aqueles homens eruditos, e eles faziam isso de dentro das universidades, começavam a traduzir o corpus hermético, os livros de Cabala e também a filosofia de Platão, porque essas três correntes de pensamento, elas foram redescobertas na Europa perto de 1400. Até 1400, a Europa não conhecia platonismo, nem hermetismo, nem cabala. A partir de 1400, um grupo de eruditos na Itália começam a estudar isso. Esses eruditos já tinham uma tradição teológica enorme. A tradição teológica é os livros e as teses escritas pelos doutores da escola e da Igreja Católica, como, por exemplo, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, os livros como Cidade de Deus, Confissões, que foram escritos ao longo da história, nos primeiros séculos do cristianismo, como também Jâmblico. Jâmblico, ele é um cristão gnóstico que vai escrever um livro que chama Teurgia, ou Os Mistérios dos Egípcios, que ele já coloca as categorias esotéricas
que vão ser utilizados na alta magia. Categoria esotérica fala assim, ordens de anjo, enfim, esse tipo de coisas. A gente pode pensar também o pseudo-Dionísio, um gnóstico que vai pensar nos nomes divinos. Isso não é... Observe bem, na história, a gente está falando que são livros do século I ao século V. E esses livros, eles não são nem exatamente... Eles são cristãos, mas é um cristão que não era católico, não era ortodoxo, é um cristianismo livre. Eram filósofos pensando sobre o evangelho. Aí, 1000 anos depois, na Itália de 1400, mais ou menos, já são teólogos que passam a ler filosofia novamente. Olha que interessante. Aí que começa a pegar o corpus hermético, a tradição cabalística, que é a mística judaica, aí eles vão aprender a ler o hebraico novamente, e o corpus hermético, que havia sido excluído da cultura ocidental até aquele momento. Ele existia na cultura oriental, na igreja ortodoxa, com os bizantinos, e entre árabes. O Platão também existia para os árabes, mas na Europa era desconhecido. E você falou numa gama de conhecimentos e de influências, até falou do jogador de futebol, né? Antes da gente entrar em relação às principais disciplinas, né, que um mago precisa estudar e se aprofundar, eu gostaria de falar sobre poder. Hoje em dia nós vemos que o mundo está na mão de pessoas muito poderosas, né, que são figuras enigmáticas. E aí a magia, ela influencia nessa predominância e nos cenários que muitas vezes a gente observa até de forma caótica que a humanidade vem passando, no quesito da magia ser neutra e o condutor muitas vezes utilizar isso para benefícios próprios e gerar o caos, né? Com certeza, pode ter absoluta certeza que nesse momento que nós estamos conversando, que está tendo um conflito no Oriente Médio, os dois lados estão usando magia. Os iranianos e os israelenses. Muita, mas não é pouca não. Os clérigos de um lado, os rabinos de outro lado, estão movendo comunidades espirituais, porque não é apenas uma guerra de armas, é uma guerra cultural, de palavras, econômicas e também espiritual. Observamos, por exemplo, coisas terríveis que vieram à tona nesse último ano, como o caso Epstein, os arquivos, né, com aquelas coisas absurdas que revelaram de uma elite política, econômica e cultural. Esse caso Epstein, ele se reflete muito no caso do P. Diddy, o rapper. Todos com coisas absurdas. E o que acontece ali? Exatamente aquele processo que eu falei antes, do culto demoníaco que leva à depravação total da consciência. Todos ali existe, né, abuso de menores. Porque a energia sexual ela é uma energia espiritual. Então eles vão buscar se nutrir de uma forma de energia para se manter no poder. Então, dentro dessa alta cúpula, há sim magia, e eu poderia dizer, especialmente um tipo de magia tenebrosa, muito e muito, muito eficaz. Existe também pessoas bem intencionadas, porque o mundo ele não é dominado por uma cúpula maligna, como se pensa os Illuminates. Aquilo ali, na verdade, é um espantalho para as pessoas não prestarem atenção no que é o real. O real está oculto.